Eu quero trazer a vocês algo que Deus falou comigo a semana passada. E eu creio que vai falar com você também nessa noite, no nome de Jesus. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. É um capítulo no qual eu já havia lido, já ouvi algumas mensagens a respeito. Mas eu nunca me atentei a isso e hoje eu quero trazer uma dica a vocês. Talvez você não tenha feito isso, mas a partir de hoje você vai aprender algo, talvez não novo, mas renovado, para te ajudar a vencer todos os dias da sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, 2 Crônicas, no capítulo 20, diz assim, o verso 1. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas, juntos com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Esse versículo aqui, queridos, você pode ver que os inimigos, todos os itas, estavam tentando enfrentar um homem chamado Josafá, um rei chamado Josafá. Talvez você também tenha alguns itas na sua vida, né? Talvez seja um ita, dor de costas itas, dor nas pernas itas, um irmão chato itas, né? Um marido itas, então, enfim, algum ita na sua vida. Eu não sei qual é o ita que está na sua vida, ou quais são os itas que estão tentando vir contra você, ou está aí no teu caminho, tentando impedi-lo de chegar aonde Deus determinou que você chegasse. Mas a Bíblia diz, queridos, aqui, que esses inimigos vieram contra o rei Josafá. E aí o verso 2 diz assim: alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazon, Tamar. E Tamar, que é de Gede, são o mesmo lugar. Aí quando eles chegaram diante de Josafá e disseram: olha, os inimigos estão chegando até você. Rei, eles são numerosos. Eles são muitos. E quando eles chegaram e falaram com Josafá, o rei, a Bíblia diz que Josafá ficou com medo. Diga, medo. Está no verso 3. Diz assim: Josafá ficou com medo. Queridos, quantas vezes nós ficamos com medo, e talvez você esteja com medo de uma situação, você esteja com medo até mesmo de confrontar alguém, ou confrontar uma situação, e aí você se esconde atrás disso, você se esconde achando que não, é melhor eu não confrontar esse problema, é melhor eu não ir até esta pessoa, é melhor eu não falar com o meu marido com a situação que está acontecendo, é melhor eu não chamar o meu filho para falar com ele, eu prefiro fazer de conta que nada está acontecendo. Porque se eu for confrontar essa pessoa, ou tentar resolver esse problema, eu não sei qual será a reação. Eu não sei o que pode me acontecer. E a Bíblia diz aqui que Josafá ficou com medo. Só que, no momento em que ele ficou com medo, queridos, a Bíblia diz no verso 3 que ele orou a Deus. Orou a Deus pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Queridos, para nós vencermos uma situação, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus. O título dessa mensagem é: Deus em primeiro lugar. Em qualquer situação da sua vida ou da minha vida, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes, quando surge um problema
na nossa vida uma situação financeira, ou uma doença, ou um problema familiar, nós corremos em busca de alguém, em busca de um médico, em busca de um profissional. Primeiro nós procuramos as coisas terrenas. No último caso, é que nós vamos buscar a Deus. Se você olhar bem para você e você analisar a sua vida, você vai ver que é bem por aí. Quando passamos por um problema, por uma situação, logo nós pensamos, eu estou com uma dor. Em vez de eu orar, em vez de eu buscar a Deus primeiro, eu vou logo procurar um médico. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou logo procurar o quê? Ou um agiota, ou então um irmão para pedir emprestado, ou uma pessoa que pode me ajudar financeiramente. Mas eu não busco a Deus em primeiro lugar, dizendo, Deus, eu estou passando por essa situação. E por isso, queridos, que muitas vezes o problema demora mais para ser resolvido. O problema demora mais para ter uma solução. Só que o Espírito Santo tem falado comigo já há muito tempo. E depois concretizou aqui em Crônicas, no capítulo 20. A Bíblia diz que Josafá, quando soube que esses inimigos estavam vindo contra ele, ele ficou com medo. É uma reação normal. Isso é uma reação normal de todos nós, ter medo da situação. De ter medo do que está acontecendo, do que pode acontecer ainda mais difícil, se tornar mais difícil ainda a situação. Só que nós procuramos todas as coisas e depois nós falamos, agora que eu já procurei tudo, agora eu vou ver com Deus. Não deu certo isso, não deu certo aquilo, fui em tal lugar, fiz tal coisa, não deu certo. Então agora é só orar. Não é assim que nós falamos? É só orar, agora não tem mais jeito. Eu já fui, já pedi, já fiz o exame, já foi decretado tal coisa, agora é só orar. E aí nós colocamos as mãos de Deus na oração e sempre temos uma alternativa B. Se Deus não fizer, eu vou fazer tal coisa. Quer dizer, a gente já começa a pensar, não, se Deus não responder, eu vou agir de uma outra maneira, eu vou fazer de uma outra forma. Só que a Bíblia diz aqui que Josafá, ele orou e colocou todo Judá em jejum. Então há situação na sua vida que só vai ter solução, só vai ter resposta com oração e jejum. Amém, queridos? Porque é mais fácil. Hoje, como a vida está se tornando delivery, né? Tudo é você liga ali e já vem na porta da tua casa. Você acha que quando você ora, você acha que a sua oração tem que ser delivery. Você orou em 1 minuto, não. A solução, a resposta já tem que bater na minha porta daqui meia hora. Porque se não for em meia hora, não é assim? Quando você pede um lanche, quando você pede alguma coisa no restaurante, eles te dão de meia hora a 45 minutos. Se não chega até esse tempo, você já liga lá reclamando, olha, eu liguei e até agora não chegou o meu produto. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós buscamos todas as outras coisas primeiro. Depois, se não tiver solução, nós vamos buscar a Deus. Se não tiver solução em meia hora, nós já começamos a criar outros meios. Não teve solução, então eu mesmo vou começar a fazer isso ou aquilo outro de novo, porque Deus até agora não respondeu. Só que a Bíblia diz, queridos, que o tempo de Deus não é o seu, não é o nosso. O tempo de Deus, o caminho de Deus é dele, é ele que vai fazer na hora dele e no tempo dele. Amém, queridos? Olha para o teu irmão e diga para ele, o tempo de Deus não é o seu. Mas o que eu acho interessante, queridos, aqui nessa passagem, que Josafá, quando ele foi orar a Deus, ele se colocou em posição de oração. 3 versículos aqui, do verso 3 até o verso 9,
A oração de Josafá não foi chegar diante de Deus e começar a reclamar, a murmurar e a dizer: ai Deus, estou com medo, ai Deus, cadê o Senhor? Ai Deus, o que o Senhor está fazendo que não responde? Ah Senhor, não. Antes que ele dissesse a Deus o problema, ele adorou a Deus. Diga, adorou. Diga para o teu irmão, fala para ele assim: você precisa adorar a Deus. A Bíblia diz aqui, olha que coisa linda e interessante, que Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, presta atenção aqui. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente chega diante de Deus, a gente murmura, a gente reclama, a gente fala um monte de coisa, né? A gente chora, a gente esperneia, mas a gente não adora. A gente não exalta a Deus. E isso até é um pouco psicológico, sabia? Porque, vamos ver aqui o verso 3. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país e veio a Jerusalém. Verso 5. A gente de Judá e Jerusalém se reuniu no pátio, no templo, no novo templo. E Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. Olha a oração de Josafá, queridos. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Olha que coisa linda. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo, de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, o Teu amigo. O Teu povo tem morado nessa terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nós ajuntaremos em frente desse templo, onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti, pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Olha que coisa linda, queridos. Josafá, diante daquela situação, sabendo que os inimigos já estavam, e os inimigos já tinham vencido muitos outros países, muitas outras cidades, eles já tinham tomado posse ali. Josafá, em vez de ele chegar primeiro reclamando ao Senhor, não, ele foi adorando. É a mesma coisa, pense aí, você que é pai, você que é mãe. Chega o teu filho e quer um dinheiro emprestado, ou quer um sapato seu, né? Ou um carro emprestado, alguma coisa assim. Se ele chegar até você e já, ó mãe, estou pegando aqui o dinheiro, você não vai gostar, não é? Ou então chega aí, ô pai, estou pegando o seu carro, põe gasolina aí para mim. Você vai gostar? Da maneira que o filho está falando? Ou então teu marido chega até você: esposa, cadê a comida? Coloca a comida aí na mesa. Cadê a minha roupa? Cadê a minha camisa? Precisa passar a minha camisa. Olha só a forma de falar. Mas se o marido chegar na esposa e falar: ô querida, né? Você esqueceu de passar o meu uniforme, amanhã eu vou trabalhar, vou sair cedo. Ô meu amor, você esqueceu. Mas olha, se você puder, por favor, meu amor, passe ali a minha camisa. Você não vai ficar toda, né? Cheia de dengo. Ou então seu filho chega para você, a Sueli tem essa mania de chegar até mim e ficar falando tipo assim, né?
Parece uma criancinha falando, ô mames, né? Empresta tal coisa, empresta o seu óculos, só que o óculos vai e não volta. Mas eu já nem cobro, né? Já até dou de presente. A Bíblia diz assim, se alguém te pede algo emprestado, é melhor que você dê do que você emprestar e depois você criar, né? Criar briga com essa pessoa, não é? Então é melhor. Então, é meio que psicológico, queridos. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós temos que agir dessa maneira. Igual Josafá. Josafá, ele foi ali quebrantando o coração de Deus. Oh, Pai, o Senhor é um Deus de honra. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Primeiro, Josafá mexeu com o coração do pai. E aí Deus ficou comovido com aquela oração, queridos. Deus ficou comovido com a oração. Por que muitas vezes nós não recebemos o que estamos pedindo? Porque não sabemos orar. Não é assim que a Bíblia fala? Não recebeis porque pedi mal. E é verdade, muitas vezes a gente não sabe pedir, a gente vai de qualquer jeito diante de Deus. E a gente joelha lá, ou então deita no chão, esperneia, fica gritando, ai Deus, cadê o Senhor? Estou na igreja há trocentos anos, desde a época do dinossauro, eu estou lá, e até hoje, eu fiz campanha, fiz os 12 dias, já está chegando fevereiro, está terminando, e até agora eu não vi nada de 2020, visão ampliada, e não sei o quê. Quantos de nós já fizemos isso nesse tempinho que passou, janeiro e fevereiro até aqui? E aí a gente quer receber de Deus, a gente acha, não, eu estou dentro da igreja, se eu estou dentro da igreja, eu vou lá, eu preciso receber, eu quero receber, eu estou falando. Só que nós temos que ter estratégia, e Deus falou no meu coração isso, e é algo que eu tenho feito já há algum tempo. Todas as minhas orações, queridos, eu procuro lá músicas, canções, que falam de quebrantamento, de adoração, que movimentam o coração de Deus. Aí o que eu faço? Eu coloco aquela canção, eu começo a cantar aquela canção, porque as canções são orações. E aí então, o salmista quando ele coloca os salmos, também são orações que ele faz através da adoração. Se você olhar Davi, a maioria dos salmos de Davi, ele pode até chorar, dizer, Senhor, eu estou quebrado, Senhor, mas o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Queridos, não há uma forma melhor de nós alcançarmos de Deus aquilo que nós estamos pedindo, quando nós colocamos diante dele o nosso coração quebrantado em adoração. Porque só o cantar é uma coisa. Agora você expressar o que está no teu coração, Deus. Porque a verdadeira adoração, queridos, a Bíblia diz que o sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É quando eu estou arrebentado, mas eu estou adorando. Josafá estava morrendo de medo, queridos. Imagine só. Quantos itas cercando ali, aonde estava Josafá e o povo. Quantos inimigos lá e ele com medo. Mas o coração dele estava quebrado. Mas ele não deixou que aquela dor, que aquele medo, fizesse com que ele reclamasse ou expressasse o seu medo. Primeiro, ele adorou a Deus. Então eu quero ensinar você nesta noite. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, quais são os seus itas que estão no seu caminho, na sua vida. Mas eu quero ensinar você nesta noite, e que você saia daqui com esse ensino, que antes de você orar, reclamando ou pedindo uma resposta a Deus, você exalte a Deus, mesmo que o seu coração esteja em pedaços. Comece a exaltar a Deus, comece a buscar, cativar o coração de Deus, atrair o coração de Deus, queridos. Através da adoração a gente atrai o coração de Deus.
Você começa a sentir Deus ali no seu quarto, no seu trabalho, aonde você estiver, dentro da igreja. Você começa a atrair a Deus. E Deus começa então a trazer a resposta à sua situação. Amém? Aí olha só, Josafá adorou ao Senhor. E ele disse, olha, os inimigos vieram atacar os nossos antepassados. Nós podíamos ter matado eles, nós podíamos já, na época, os nossos antepassados já poderiam ter destruído esses inimigos. Mas o Senhor não deixou que eles fossem destruídos. Agora, eles estão vindo contra nós. E aí que ele começa a falar o problema. Olha o verso 10. Agora, os moabitas e os amonitas, junto com os adomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Aí o verso 12. Ó nosso Deus, aí ele fala, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. É nesse versículo que Josafá fala a situação. Depois dele ter adorado, depois dele ter colocado o coração diante de Deus, movido o coração de Deus, aí ele fala a situação que ele estava vivendo. Aí que ele diz, os inimigos estão vindo, eles já poderiam ter sido destruídos no passado, mas o Senhor não permitiu. Só que agora eles estão vindo novamente, tentando tirar de nós aquilo que o Senhor nos deu. Queridos, quantos inimigos, ou qual inimigo tem tentado tirar de você aquilo que Deus tem te dado? Tem tentado tirar a tua paz, tirar a sua saúde, tem tentado tirar a sua família, tem tentado destruir o seu casamento. Quantos inimigos têm vindo para tirar aquilo que Deus te deu? Você não pode aceitar isso, querido. Você não pode permitir que esses inimigos venham para tirar aquilo que Deus te deu. Porque se foi Deus que te deu, ninguém pode tirar. Só vai tirar se você permitir. É só você que dá o aval. Pode ou não pode. É você que tem que decidir. É você que tem que dizer, Deus, venha ao meu socorro. Esses inimigos são mais fortes do que eu. Esses inimigos são mais fortes. E eu não posso, eu não estou conseguindo, mas socorre-me, Senhor. Peça socorro a Deus, aí sim. Depois de você adorar, aí você pede socorro. Aí você diz o problema, aí você pede socorro. Senhor, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer. Porque se você buscou a Deus em primeiro lugar, Deus vai se manifestar na sua vida. Deus não vai deixar que os inimigos roubem aquilo que Deus deu a você. Mas se Deus for o primeiro na sua vida, o que tem sido em primeiro lugar na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? A sua confiança está em quem? A sua confiança está no jogo lá da loteria para você ganhar dinheiro? A sua fé está no médico para curar ou para fazer um milagre? A sua fé está no seu patrão que lhe deu um emprego? A sua fé está onde? A sua fé precisa estar em primeiro lugar em Deus. Porque se ela estiver em primeiro lugar em Deus, as demais coisas serão acrescentadas a você no nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga, Deus tem muito mais para você. Creia nele em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Depois que Josafá contou o problema, aí o verso 17. Quando
os encontrarem, vocês não precisarão lutar, diz o Senhor. Quando vocês encontrarem os inimigos, vocês não vão precisar lutar, porque vocês colocaram a mim como prioridade. Vocês não vão precisar lutar, diz o Senhor. E aí o Senhor diz mais: fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo do caminho da vida e moradores de Mogi das Cruzes, Suzane, Brasil, o Senhor diz a vocês: não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, queridos. Mas eu tenho aprendido que a minha oração não pode ser só petição, ou reclamação, ou murmuração, ou apresentando só os meus problemas. Eu preciso ter um coração de sacrifício, um coração que sacrifica a adoração. Um coração quebrado e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Oh, aleluia! E o Senhor disse, quando fala aqui, no verso 14, vamos ver o 13 aqui, só um minuto, voltando. Todos os homens de Judá estavam ali de pé. O que está aqui, o que o Senhor fala ao nosso coração? Quando fala, fique em pé, fique parado, o Senhor está dizendo a você: você já glorificou? Você já orou? Então espere. O negócio é esperar, né? Quando o salmista Davi disse lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Queridos, quando nós esperamos o Senhor, nós, como ouvimos esse Salmo, quanto tempo será que Davi esperou? A Bíblia não fala o quanto tempo ele esperou, só que Davi fala, eu esperei com paciência, eu fiquei de pé, eu orei, eu adorei, eu coloquei diante de Deus, eu não procurei outros meios, mas eu estou esperando no Senhor. Ele ouviu a minha oração, Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu a minha oração. Queridos, o Senhor ouve a sua oração. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos. Imagine você orando. Tem aqui várias pessoas. Deus não está olhando aqui uma massa enorme. Não. Deus está olhando cada um indivíduo, cada pessoa individualmente. Quando o Senhor está olhando para esse planeta, Deus não está olhando um planeta cheio de gente embolado no outro, não. A Bíblia diz que Deus está olhando individualmente. Então, aonde você estiver orando, Deus vai te achar. Aonde você estiver, você pode estar no meio de uma multidão, igual nós tivemos, né? A semana passada lá, aquele descende. Tinha uma multidão lá. Deus estava ouvindo a oração, o louvor, a adoração de cada uma das pessoas. Deus não estava, nossa, que barulheira. Que é assim, né? Quando a gente ouve um monte de gente falando, ou cantando, todo mundo junto, você olha, nossa, é muito barulho. Que você não consegue discernir a voz de cada pessoa, não é assim? Mas Deus, Ele é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso, que Ele consegue discernir a sua voz. Ele ouve a voz de cada um de vocês.
Ele ouve a voz, ele sabe, aquela voz que é mais grossa, aquela voz que é mais fina, aquela voz que é mais rouca, aquela voz que está mais baixinha, aquela voz que está mais alta. Ele está ouvindo, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir, e os braços do Senhor estão estendidos sobre nós para nos abençoar, diz o Senhor. Aplauda Ele, porque Ele merece. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Lá estavam eles, ficaram de pé esperando, em frente ao templo. Você está aqui, você é o templo de Deus. Aqui é o local onde nos reunimos para congregarmos juntos, para que a brasa se acenda com mais facilidade. Todos nós estamos aqui juntos, e diz aqui que no verso 13 ainda, junto com suas mulheres, os seus filhos e até as crianças de colo, se colocaram diante do templo. E eles estavam lá, todos estavam diante de Deus, ouvindo o comando do rei Josafá. O rei Josafá disse para eles se reunirem. Aí de repente, o verso 14... De repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jeziel e era descendente de Asaf. Jeziel era filho de Zacarias, neto de Benanias, bisneto de Jeziel e trineto de Matanias. E ele disse: povo de Mogi das Cruzes, povo do MCV, moradores de Mogi das Cruzes e Brasil e mundo, o Senhor diz a vocês: amanhã vocês os atacarão. Quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês os atacarão. Primeiro eles ficaram esperando, adoraram, oraram e esperaram. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim. Diga para ele: eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo você vai ter que esperar, mas que vai acontecer, vai. Diga para ele. Diga para essa pessoa: eu não sei quanto tempo, mas que vai acontecer, vai. Creia nisso, querido. Creia nisso. Nós vamos encerrar aqui. E olha só, no verso 17 ainda. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Aí o verso 19. E aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar ao Senhor. Cadê os louvores? O Deus de Israel em voz bem alta. Cadê os adoradores? Cadê os levitas? Eu vou tocar aqui. Eu vou tocar. Eu não sei como vai sair. Mas a gente pode fazer um barulho. A gente pode adorar. Você talvez não saiba tocar um violão. Talvez você não saiba tocar um baixo. Talvez você não saiba tocar uma bateria. Talvez você não sabe nem cantar aqui no microfone. Mas você tem uma boca. Você tem braços. A Bíblia diz assim: tudo que há em mim, louve ao Senhor. Você tem pernas, você tem mãos, você tem tudo para adorar ao Senhor. Então se coloque em pé, por favor.